No silêncio da ilha de Patmos, um homem, João, recebeu uma visão que desafiaria o entendimento e marcaria a história da Bíblia para sempre. A visão do Apocalipse não era apenas um relato de destruição, mas de renovação, onde uma nova esperança surgiria para os crentes. A promessa de uma nova Jerusalém, uma cidade celestial, resplandecente, surge como um farol de luz, em meio às sombras do fim dos tempos. Para os cristãos, essa promessa não é apenas um sonho distante, mas um reflexo da fé que atravessa gerações, sustentando aqueles que, em meio às provações, esperam pelo cumprimento dessa profecia divina. Essa esperança não é passiva, ela molda vidas, comportamentos e corações, mantendo a chama da fé viva mesmo diante das adversidades. A revelação de João é um dos momentos mais profundos na história da Bíblia, onde o futuro e o eterno se encontram em um vislumbre celestial. Quando ele escreve sobre a Nova Jerusalém, ele não descreve apenas um lugar, mas uma promessa. E essa promessa carrega consigo o peso dos ensinamentos bíblicos, onde cada palavra é um convite à reflexão e à preparação espiritual. A cidade celestial não é apenas uma morada, mas um símbolo do relacionamento restaurado entre Deus e a humanidade, um lugar onde a dor e a morte não têm mais espaço. A expectativa pela Nova Jerusalém molda a maneira como os crentes vivem e enxergam o mundo ao seu redor. Não é apenas sobre o que está por vir, mas sobre como essa visão impacta o presente, transformando corações e atitudes. É uma promessa que toca o íntimo da fé cristã, uma fé que, embora desafiada pelo mundo, permanece inabalável, firmada na esperança de um dia caminhar pelas ruas douradas da cidade prometida. E essa expectativa não é silenciosa. Ela ecoa nas histórias bíblicas, nos ensinamentos transmitidos de geração em geração, lembrando a todos que há algo maior, algo que transcende o tempo e o espaço. Quando João descreve a Nova Jerusalém, ele pinta um quadro de uma cidade que brilha com a glória de Deus, um lugar onde o divino se manifesta de forma palpável. As muralhas são altas e imponentes, construídas com pedras preciosas que refletem a luz celestial. E os portões, 12 ao todo, são feitos de pérolas gigantes, cada um representando uma das tribos de Israel. Esse detalhe não é por acaso. É uma lembrança constante da aliança de Deus com seu povo, uma aliança que agora se vê cumprida nessa nova criação. As histórias bíblicas ganham vida ao olharmos para essa cidade, onde cada elemento carrega um significado profundo, refletindo os ensinamentos bíblicos que guiaram os fiéis ao longo dos séculos. Ao entrar por esses portões, a presença de Deus se torna inegável. Não há necessidade de sol ou lua, pois a própria glória de Deus ilumina a cidade. Essa luz não é apenas física, mas espiritual, simbolizando a pureza e a santidade que reinam na Nova Jerusalém. Aqui, a presença divina não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade concreta e vivida. É nesse ambiente que a humanidade redimida encontrará seu descanso eterno, livre das dores e sofrimentos do mundo antigo. A história da Bíblia nos leva até este momento, onde a promessa de uma vida eterna em comunhão com Deus finalmente se cumpre. As muralhas que circundam a cidade não são apenas para proteção, mas também para definir a santidade do lugar. Dentro dessas muralhas, a perfeição divina se manifesta em cada detalhe. As fundações da cidade são adornadas com todas as pedras preciosas, desde jaspe até safira, cada uma representando a beleza e a diversidade do reino de Deus. Isso não apenas destaca a riqueza espiritual da Nova Jerusalém, mas também a sua inclusão de todas as tribos, línguas e nações, unidas na adoração ao Criador. É uma visão que inspira reverência e humildade, lembrando-nos de que todos somos convidados a fazer parte dessa cidade celestial. E assim, à medida que avançamos nesta jornada, começamos a compreender que a Nova Jerusalém não é apenas uma visão distante, mas uma realidade que se aproxima cada vez mais. Cada descrição, cada detalhe, nos leva a refletir sobre o que realmente significa viver sob a luz de Deus, em um lugar onde a fé se torna visão, onde as promessas de Deus se realizam de maneira plena e eterna. No coração da visão de João, a Nova Jerusalém surge não apenas como uma cidade, mas como o ponto de convergência entre o novo céu e a nova terra. Quando tudo o que é velho e corrupto é destruído, o que resta é uma criação renovada, onde não há mais lugar para o sofrimento, a dor ou a morte. A transformação é completa, e a Nova Jerusalém se estabelece como o centro desse novo mundo, uma realidade que transcende a compreensão humana.
As histórias bíblicas nos falam de um Deus que faz novas todas as coisas. E aqui, essa promessa se cumpre de maneira gloriosa, oferecendo uma nova vida àqueles que perseveraram na fé. A união entre o céu e a terra é mais do que um conceito teológico. É a realização do plano divino. A Nova Jerusalém serve como a ponte que une o divino e o terreno. Um lugar onde Deus habita entre os homens e onde a criação redimida vive em perfeita harmonia com seu Criador. Este é o reino de Deus em sua plenitude, onde a justiça, a paz e o amor prevalecem eternamente. Não há mais separação entre o sagrado e o profano, entre o céu e a terra, pois tudo foi reconciliado e restaurado. Os ensinamentos bíblicos nos levam a este momento, onde o reino de Deus se manifesta em sua forma mais pura e completa. Viver em um mundo sem dor, morte ou pecado é algo que muitas vezes parece distante, quase impossível de imaginar. No entanto, a Nova Jerusalém nos mostra que essa realidade está ao nosso alcance, prometida por Deus e aguardada por aqueles que creem. Este é um reino de paz e justiça, onde cada lágrima é enxugada e onde a bondade divina permeia cada aspecto da vida. Para os cristãos, essa visão é um consolo e uma inspiração, um lembrete de que as lutas e tribulações deste mundo são temporárias e que a verdadeira recompensa está por vir. A história da Bíblia nos encoraja a manter essa esperança viva, a nos agarrarmos à promessa de um futuro glorioso. E assim, à medida que nos aprofundamos nesta visão, começamos a ver a Nova Jerusalém como mais do que um lugar. Ela é o coração do novo céu e da nova terra, o centro de um mundo renovado. Cada passo que damos em direção a ela nos aproxima de uma realidade onde o divino e o humano se encontram em perfeita comunhão. Continuaremos nossa jornada, explorando quem são os habitantes desta cidade celestial e o que significa viver eternamente na presença de Deus. Os habitantes da Nova Jerusalém são aqueles que foram redimidos, os que perseveraram na fé e guardaram os ensinamentos bíblicos em seus corações. São os santos, os mártires e todos aqueles que, ao longo da história da Bíblia, mantiveram sua confiança nas promessas de Deus. Eles entram na cidade não por mérito próprio, mas pela graça divina. Uma graça que não conhece limites e que se estende a todos os que a buscam com sinceridade. A Nova Jerusalém é o lar eterno dos redimidos, onde cada alma encontra descanso e plenitude na presença de Deus. Aqui, o ciclo do sofrimento se encerra e começa a eternidade em comunhão com o Criador. A cidade celestial não é exclusiva para um povo ou nação. Pelo contrário, é um lugar de inclusão, onde uma multidão de todas as nações, tribos e línguas se reúnem em adoração ao Cordeiro. Esta visão de unidade e diversidade reflete a promessa de Deus de que o Evangelho seria levado a todos os cantos da terra, sem distinção de raça, cultura ou língua. Na Nova Jerusalém, todas essas diferenças se tornam um motivo de celebração, não de divisão. Cada história individual, cada testemunho de fé, contribui para o grande mosaico da redenção, uma narrativa que atravessa gerações e que encontra seu clímax na cidade celestial. A vida eterna na Nova Jerusalém não é apenas uma existência passiva, mas uma vida de alegria perpétua, onde a presença de Deus enche cada coração de paz e regozijo. É um lugar onde as preocupações terrenas desaparecem e onde o propósito da vida se torna claro: viver em adoração constante ao Criador. Aqui, os habitantes não envelhecem, não adoecem e não conhecem mais a dor da separação. É a vida em sua forma mais plena, onde o amor de Deus se manifesta em cada detalhe e onde os redimidos experimentam a comunhão perfeita entre si e com Deus. Esta é a recompensa prometida, o objetivo final da jornada de fé. Ao contemplar os habitantes da Nova Jerusalém, somos levados a refletir sobre nossa própria jornada espiritual. Quem são aqueles que serão contados entre os redimidos? Como podemos viver de forma que nossa vida seja uma preparação para essa cidade celestial? Essas perguntas nos impulsionam a aprofundar nossa fé, a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos e a manter nossos olhos fixos na promessa da vida eterna. Continuaremos agora explorando a glória dessa cidade, onde a presença de Deus ilumina cada aspecto da existência. A glória da Nova Jerusalém é algo que desafia a compreensão humana. Uma luz tão intensa que não há necessidade de sol ou lua para iluminar a cidade. É a própria presença de Deus que brilha, irradiando uma luz que simboliza a pureza, a santidade e a majestade divinas. Esta luz não apenas ilumina o ambiente físico, mas também os corações dos habitantes, revelando tudo o que é verdadeiro, belo
e digno de louvor. Ao caminhar pelas ruas da cidade, os redimidos são constantemente lembrados de que estão na presença do Altíssimo, vivendo na plenitude de sua glória. Essa visão transcende qualquer outra que a história da Bíblia tenha nos mostrado, oferecendo um vislumbre do que significa viver em comunhão perfeita com Deus. As descrições de João vão além da luz divina. Ele fala de ruas de ouro transparente como vidro e de pedras preciosas adornando as fundações da cidade. Cada detalhe é um reflexo da pureza e do valor imensurável da Nova Jerusalém. O ouro tão puro que se torna transparente simboliza a verdade e a perfeição, uma imagem poderosa que nos faz refletir sobre a natureza do reino de Deus. As pedras preciosas, cada uma com seu brilho e cor únicos, representam a diversidade da criação divina, todas igualmente preciosas aos olhos de Deus. Esses símbolos nos lembram que a glória da Nova Jerusalém não é apenas física, mas também espiritual, uma manifestação da santidade que permeia cada aspecto da cidade celestial. No coração da cidade encontramos o Rio da Vida, que flui do trono de Deus e do Cordeiro, e a Árvore da Vida, cujas folhas servem para a cura das nações. Esses elementos não são meros ornamentos, mas símbolos profundos da vida eterna e da cura que Deus oferece a todos os que habitam na Nova Jerusalém. O Rio da Vida representa a graça abundante de Deus, que flui incessantemente, saciando a sede espiritual dos redimidos. A Árvore da Vida, por sua vez, é um lembrete constante de que na Nova Jerusalém não há mais doença, dor ou sofrimento. Aqui, tudo é renovado, restaurado e trazido à perfeição. À medida que exploramos a glória da Nova Jerusalém, percebemos que esta cidade é mais do que um lugar físico. Ela é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Uma realidade onde a vida, em sua forma mais pura e abundante, se desdobra eternamente. E essa glória nos conduz a um entendimento mais profundo da Nova Jerusalém, como a noiva do Cordeiro, uma relação que revela o amor perfeito de Deus por sua criação. Continuaremos então a desvendar essa relação sagrada e a entender o que ela significa para todos nós. A Nova Jerusalém é apresentada não apenas como uma cidade, mas como a noiva do Cordeiro, uma imagem carregada de significado e beleza. Nesta metáfora, vemos a relação profunda entre Cristo e sua igreja, uma união que é marcada por amor, fidelidade e santidade. A noiva, cuidadosamente preparada, é uma representação da igreja, que foi purificada e adornada para seu encontro eterno com o Cordeiro. Essa imagem nos leva a refletir sobre a importância da pureza e da devoção na vida cristã, onde cada ato de fé é um passo na preparação para esse grande encontro. A história da Bíblia é, em muitos aspectos, uma preparação para este momento, onde a redenção encontra sua expressão máxima na união entre Cristo e sua igreja. As bodas do Cordeiro são um evento de celebração, um banquete celestial onde a comunhão entre Deus e seu povo é finalmente consumada. Este banquete é uma promessa de que aqueles que perseveraram na fé serão recompensados com uma alegria que ultrapassa qualquer entendimento terreno. É uma festa onde o amor perfeito reina e onde cada lágrima é enxugada, cada dor é esquecida. Nesta celebração, os redimidos não são meros convidados, eles são parte integral, como a noiva que se une ao seu amado. Aqui, a promessa de vida eterna se torna tangível, uma realidade onde a comunhão com Deus é experimentada em sua plenitude. O amor perfeito que se manifesta na Nova Jerusalém é um reflexo do amor de Cristo por sua igreja, um amor que se sacrificou na cruz para redimir a humanidade. Este amor é a base sobre a qual a cidade celestial é construída, e é o que dá sentido à vida eterna prometida a todos os que creem. Na Nova Jerusalém, esse amor não é mais visto à distância, mas é vivido de forma íntima e constante, uma experiência que transforma cada momento em adoração e gratidão. A história da Bíblia nos mostra que este amor é a força motriz da redenção, e na Nova Jerusalém, ele atinge sua expressão mais pura e completa. À medida que compreendemos essa relação entre a Nova Jerusalém e a noiva do Cordeiro, somos levados a considerar o que isso significa para a nossa própria caminhada de fé. Como podemos nos preparar para esse grande encontro? Como nossa vida reflete a santidade e a devoção que a Nova Jerusalém representa? Essas perguntas nos conduzem ao próximo passo nesta jornada, onde exploraremos o julgamento e a exclusão dos impuros, um tema que nos chama à reflexão sobre a justiça divina e nossa própria preparação espiritual. No coração da revelação de João, encontramos a cena do grande julgamento, onde o trono branco se ergue imponente, simbolizando a justiça perfeita e imutável de Deus. Diante desse trono, todos os seres humanos, grandes e pequenos,
são reunidos para prestar contas de suas vidas. Aqui, a história da Bíblia se cumpre de forma dramática, pois tudo o que foi feito em segredo é revelado, e cada ação, palavra e pensamento são pesados na balança divina. Este julgamento final é um momento de separação, onde os justos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, são acolhidos na Nova Jerusalém, enquanto os ímpios são excluídos, não por falta de oportunidade, mas por rejeição consciente da graça de Deus. A exclusão dos impuros da Nova Jerusalém não é apenas uma questão de castigo, mas uma reafirmação da santidade absoluta do reino de Deus. Na cidade celestial, não há espaço para a maldade, o engano ou a corrupção. Tudo o que é impuro é deixado de fora, pois a Nova Jerusalém é um lugar de perfeição, onde o mal não pode mais existir. Essa exclusão nos lembra dos ensinamentos bíblicos que nos chamam à pureza de coração e à integridade de vida, pois somente aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus podem entrar no seu reino. Este é um chamado à reflexão e ao arrependimento, uma oportunidade para nos alinharmos com a vontade divina enquanto ainda há tempo. O destino dos ímpios, daqueles que escolhem rejeitar a oferta de salvação, é um tema que ecoa ao longo da história da Bíblia. Esses indivíduos, ao serem excluídos da Nova Jerusalém, experimentam a plena consequência de suas escolhas. Essa separação final não é apenas física, mas espiritual, marcando a diferença eterna entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas. Aqui, a justiça divina se manifesta de maneira clara e irrevogável, assegurando que o mal seja definitivamente derrotado e que o reino de Deus permaneça puro e incorruptível. Este é um lembrete solene da importância de escolher o caminho da vida, conforme é ensinado nas Escrituras, e de viver em obediência aos mandamentos de Deus. Ao meditar sobre o julgamento e a exclusão dos impuros, somos levados a considerar a seriedade de nossas próprias escolhas e a refletir sobre o estado de nossa alma diante de Deus. A Nova Jerusalém, com toda a sua glória, é o destino prometido, mas também é um lugar reservado para aqueles que foram purificados e santificados. Esse pensamento nos impulsiona a buscar uma vida de santidade e a nos preparar para o dia em que estaremos diante do trono branco. E assim, seguimos para explorar o significado espiritual profundo da Nova Jerusalém, um tema que nos ajudará a compreender melhor o propósito dessa cidade celestial e o que ela representa para a fé cristã. A Nova Jerusalém, mais do que uma cidade física, carrega em si um significado espiritual profundo que ressoa através das eras. Ela é a metáfora perfeita do reino de Deus, onde a redenção e a restauração encontram sua plena expressão. Quando olhamos para essa cidade, somos convidados a enxergar além das descrições físicas, percebendo nela a manifestação da promessa divina de renovação e vida eterna. A história da Bíblia nos conduz a este ponto, onde todas as profecias e promessas se convergem, revelando que a Nova Jerusalém é mais do que um lugar de morada. É o símbolo do triunfo final da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte e da santidade sobre o pecado. A esperança dos cristãos está intimamente ligada à visão da Nova Jerusalém. Ela é a garantia de que as lutas e sofrimentos deste mundo não são em vão, mas que há uma recompensa eterna reservada para aqueles que permanecem fiéis. Esta cidade celestial, com sua perfeição e beleza, inspira perseverança e fé, lembrando-nos que a nossa cidadania está nos céus e que nossa jornada terrena é apenas uma preparação para o que está por vir. A Nova Jerusalém nos chama a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, mantendo nossos corações firmes na esperança de um dia caminharmos por suas ruas de ouro e desfrutarmos da presença eterna de Deus. O simbolismo da Nova Jerusalém vai além de seu papel escatológico. Ela também representa a renovação espiritual que Deus oferece a todos os crentes. Assim como a cidade é descrita como nova, cada um de nós é chamado a experimentar uma nova vida em Cristo, uma transformação que nos prepara para viver na presença de Deus. Este é um convite à santificação, um processo contínuo, onde através da graça divina, nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. A Nova Jerusalém é, portanto, um lembrete constante de que a vida cristã é uma jornada de renovação e crescimento espiritual, guiada pela palavra de Deus. À medida que refletimos sobre o significado espiritual da Nova Jerusalém, somos levados a considerar como essa visão molda nossa vida e nossas escolhas diárias. Ela não é apenas um destino futuro, mas uma realidade que começa a se manifestar em nós desde agora, à medida que nos alinhamos com os propósitos de Deus. E assim, seguimos para explorar o impacto dessa visão sobre o futuro da humanidade,
onde a Nova Jerusalém se torna o cenário da esperança escatológica e da realização plena do plano de Deus para toda a criação. A Nova Jerusalém não é apenas o clímax das profecias bíblicas, mas também a chave para entender o futuro da humanidade. Ela representa o destino final de todos aqueles que seguem os ensinamentos bíblicos. Um futuro onde a justiça e a paz reinam supremas. Essa visão escatológica molda a maneira como os cristãos enxergam o fim dos tempos, não como um evento de destruição, mas como um momento de renovação e de cumprimento das promessas de Deus. A Nova Jerusalém é a culminação da história da Bíblia, onde o propósito de Deus para a humanidade se realiza em sua forma mais gloriosa, trazendo esperança para todos que creem. O papel da humanidade na nova criação, centrada na Nova Jerusalém, é de suma importância. Não se trata apenas de ser um espectador do plano divino, mas de ser um participante ativo na preparação para esse futuro. Os ensinamentos bíblicos nos chamam a viver em santidade e justiça, refletindo em nossas vidas o caráter de Deus. Cada ato de bondade, cada escolha por viver de acordo com os princípios divinos, é um passo em direção à Nova Jerusalém. A história da Bíblia nos lembra constantemente que, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, somos chamados a ser luzes no mundo, preparando o caminho para o reino de Deus. A promessa de vida eterna na Nova Jerusalém é a recompensa final para aqueles que perseveram na fé. Esta recompensa não é apenas um prêmio pelo esforço, mas o cumprimento do desejo mais profundo do coração humano, viver em comunhão plena com Deus. Na Nova Jerusalém, a vida eterna é mais do que uma extensão infinita do tempo. É uma qualidade de vida que transcende qualquer coisa que possamos imaginar. É uma vida de paz, alegria e realização, onde todos os anseios são plenamente satisfeitos na presença de Deus. Essa visão motiva os cristãos a perseverar, mesmo diante das dificuldades e provações deste mundo. Ao contemplar o futuro da humanidade na Nova Jerusalém, somos levados a refletir sobre o que significa viver à luz dessa esperança. Como nossas vidas hoje refletem essa promessa? Estamos preparados para o dia em que entraremos na cidade celestial? Essas são perguntas que cada crente deve considerar, pois a Nova Jerusalém não é apenas um destino distante, mas uma realidade que começa a se manifestar em nós aqui e agora. E assim, nos aproximamos do cumprimento final da profecia, onde a promessa de Deus é plenamente realizada, e a Nova Jerusalém se torna o lar eterno dos redimidos. O cumprimento da promessa da Nova Jerusalém é o ápice da visão de João, o momento em que todas as esperanças e expectativas da fé cristã se realizam. Nesta cidade celestial, tudo o que foi prometido ao longo da história da Bíblia encontra sua plena expressão. A Nova Jerusalém é a consumação do plano de Deus, um lugar onde a justiça, a paz e o amor reinam eternamente. Para os cristãos, essa cidade não é apenas um símbolo, mas uma realidade futura que molda a maneira como vivem e percebem o mundo. A promessa cumprida da Nova Jerusalém é a confirmação de que Deus é fiel e que suas promessas nunca falham. A realização da esperança cristã na Nova Jerusalém nos convida a refletir sobre o poder transformador da fé. Ao longo dos séculos, essa esperança sustentou os crentes em meio às provações, guiando-os em direção a uma vida de santidade e devoção. A história da Bíblia nos mostra que, mesmo diante das adversidades, a promessa de Deus permanece firme, e a Nova Jerusalém é a prova disso. É um chamado à perseverança, um lembrete de que a fé não é em vão, mas que leva a uma recompensa eterna, onde a comunhão com Deus é plena e perfeita. O convite para todos é claro. A Nova Jerusalém está aberta para aqueles que desejam fazer parte desse reino celestial. Este é um convite à fé, à esperança e ao amor, as três virtudes que nos guiam para a vida eterna. A história da Bíblia é um testemunho de que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Nova Jerusalém é o destino final dos redimidos, mas também é uma promessa acessível a todos que buscam a Deus de coração sincero. Esse convite é feito a cada um de nós, um chamado para viver de acordo com os ensinamentos bíblicos e para se preparar para a vida eterna na presença de Deus. Ao encerrar essa jornada pela visão de João, somos lembrados de que a promessa da Nova Jerusalém não é apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente. É um convite a viver hoje como cidadãos do reino de Deus, antecipando a glória que há de vir. A história da Bíblia nos ensina que o cumprimento das promessas de Deus é certo e seguro. E a Nova Jerusalém é o sinal mais claro disso.
Agora, a questão que nos resta é: como responderemos a essa promessa? Continuaremos a viver com fé e esperança, aguardando o dia em que entraremos na cidade celestial? Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.